Estamos de volta, meus queridos, meus amores. Quem tá animado? Hoje eu tô animado. Já vou adiantando aqui que eu quero falar muito, né? Ainda bem que tá gravado para vocês pausarem aí, ouvindo tudo com atenção, que eu tenho muita coisa para dizer hoje. Tô até já, ó, o que a EAD fez com o professor. Já tô de óculos, meu Deus, a idade chegando, o olho cansando, muito tempo na frente dessa tela. E para vocês também não deve estar sendo fácil, né? Mas a gente vai seguir sempre aquele lema: um dia de cada vez. Esse lema diz muito sobre o nosso período, sobre o nosso tempo e sobre a nossa dinâmica aqui, né? E se a gente continuar desenvolvendo nossas atividades, quando a gente voltar presencialmente vai ser melhor ainda, porque a gente já vai ter muito assunto para discutir, para debater. Vocês vão estar preparados então para partir para o seu terceiro ano, para o final dos seus estudos de ensino médio. Agora vocês ficaram animados, hein? Eu tenho certeza que depois dessa vocês ficaram animados. Vamos lá, meus queridos? Olha aí. Hoje eu estou trazendo para vocês a nossa aula 2, né? A nossa aula 2 de Sociologia, que vai falar sobre o tema do poder. Ele de novo, professor. Ele de novo, ele quantas vezes necessário. Porque a gente nunca vai esgotar esse tema. Sempre tem um novo olhar, sempre tem uma nova maneira de analisar o poder. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero trazer novas discussões, novos debates, novos autores, porque eu tive um retorno muito satisfatório, né? Muito bom das últimas aulas. Eu vi que vocês estavam respondendo, né, às conversas, estavam reagindo, né, às atividades e produzindo coisa muito boa. Então eu fiquei inspirado e voltei para esse tema para a gente poder seguir. Vamos lá? Olha aí o nosso tema de hoje. Quem pode, pode, mas e quem não pode? Eis a questão, né? Quem pode, a gente sabe que pode, tá no poder, tá determinando, tá fazendo suas escolhas, mas e quem não pode? Né? Que talvez em algumas circunstâncias é boa parte das pessoas, né? E aí a gente vai começar com essa questão, com esse questionamento sobre o nosso lugar nas relações de poder, né? Vou colocar aqui no cantinho. E aqui está o nosso resumo da aula de hoje. Como sempre, 5 tópicos, 5 pontos por onde a gente vai passar, né? Primeiro eu quero trazer de novo algumas frases para a gente começar a nossa discussão, né? Para a gente começar a pensar sobre o tema da aula de hoje, que basicamente é nossas relações de poder e de dominação. Então eu coloquei aqui para vocês, tá vendo? Nosso tema da aula de hoje, relações de poder e dominação social. Certo, queridos? Depois a gente vai passar para a origem do poder, né? Eu quero discutir um pouco melhor o significado dessa palavra, da onde vem e como a gente pode compreender poder, então, segundo a perspectiva aqui da nossa aula, das nossas conversas, né? Do que a gente já viu e do que a gente tem de novo. Quero depois, então, trazer um clássico, né? Que é Max Weber. Tá lembrando dele? Lembra lá do primeiro ano? Max Weber, que é um dos 3 porquinhos da sociologia, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de sociologia só lembra desses 3, Weber, Marx e Durkheim. Mas existem muitos outros pensadores aí, mas esses 3 são cobrados em prova, em vestibular, em Enem. Então não dá pra gente não falar sobre ele, e ele também tem muita coisa importante para dizer. Ele é um dos clássicos quando a gente vai discutir poder e dominação, tá? Depois eu vou trazer um cara mais próximo do nosso tempo, um senhor, Norberto Bobbio, né, que faleceu há pouco tempo, mas italiano também, está pensando questões contemporâneas, está falando sobre fascismo, sobre ditadura, porque a Itália viveu um fascismo muito forte com Mussolini. Ele também analisa, ele é um clássico da ciência política, né, para a gente falar sobre ciência política, que é o que a gente está analisando aqui, não dá para falar de Norberto Bobbio, beleza? E por último eu quero trazer esse palavrão aí, não palavrão de xingamento, né, mas um palavrão de importância, porque é uma palavra muito grande na sociologia que a gente vai sempre usar, que é a ideologia, né? Ideologia que pode ser compreendida também de várias formas, e vocês vão entender aonde eu quero chegar daqui a pouco. Vamos com calma, vamos respirar, tomar uma água, pegar um café e bora seguir o nosso tema de hoje. Olha essas frases que eu coloquei aqui para vocês. Bom,
Querer é poder. Quem nunca já ouviu isso, né? Quem nunca já falou isso? Essa é uma frase que, inclusive, ela molda, né, a nossa atitude na sociedade dos dias de hoje. A gente escuta isso de palestrantes, né, de líderes religiosos, a gente escuta isso da imprensa, a gente escuta isso do nosso patrão, da nossa patroa, né, de uma empresa, por exemplo, do diretor da escola. Então, essa frase, na verdade, tem muita coisa por trás dessas 3 palavrinhas só, né? Querer é poder está querendo dizer o que, na verdade? Né? Vamos refletir junto comigo. Quando eu simplesmente digo que para eu conseguir algo, basta eu querer, eu tô, às vezes, querendo passar uma mensagem de esperança para uma pessoa, né? Que ela precisa perseverar, que ela precisa tentar, que ela precisa fazer o seu melhor, né? Mas ao mesmo tempo, o lado negativo dessa frase é que a gente acaba apagando todas as circunstâncias, os obstáculos que existem na vida de uma pessoa, né? Socialmente impostos, e que vão às vezes fazer com que ela não consiga necessariamente aquilo que ela quer, né? Então, se a gente for pensar, uma pessoa, um jovem, não precisa ir muito longe, né? Um jovem estudante da escola pública, vocês, né? Sim, o seu esforço vai te levar longe, com certeza. Não estou falando aqui para ninguém ficar sentado esperando as coisas acontecerem, né? Mas, por mais que você tente, por mais que você se esforce, às vezes você tem que se esforçar muito mais, né? Se dedicar muito mais, conciliar trabalho, conciliar, às vezes, um transporte ruim para chegar à escola, uma escola sem estrutura, né? Que não é o caso da nossa, porque a nossa tem uma estrutura até muito boa comparado com outros colégios, mas várias questões que fazem essa pessoa perder um pouco do foco escolar, né? Não ter um desempenho tão bom quanto, por exemplo, um estudante de escola particular. E aí é porque o estudante de escola particular é mais inteligente? Não. É porque ele quis mais? Também não. Né? Mas é porque às vezes as circunstâncias levam essa pessoa a ter mais dificuldades, e isso impacta às vezes sempre, né? No desempenho e nas decisões que essa pessoa vai escolher, né? Então esse ditado popular, ele está encoberto de verdades e também de não verdades, né? Querer é poder, às vezes ajuda uma pessoa a se levantar, mas às vezes também acaba dando uma falsa noção de que só basta querer, né? Ah, eu quero voar, mas o que eu vou fazer? Eu não posso voar, né? Tem outras limitações que estão por aí e que não quer dizer que a gente vai se contentar, mas que a gente precisa então transformar essa realidade para poder então conseguir realizar certas coisas, né? Vamos pensar no caso clássico, quando a gente vai analisar a desigualdade social do Brasil, nosso histórico de escravidão, mais de 300 anos aí de um povo específico escravizado, né? Bastaria eles quererem deixar de ser escravos? Não, né? Eles se rebelavam, eles faziam seus mutirões, né? Os seus motins, na verdade, faziam a resistência, mas existia uma estrutura ali escravocrata que colocava uma marca neles, né, de propriedade de outro grupo de pessoas. Então, querer é poder não necessariamente era verdade para eles, né? E até hoje em dia isso tem reflexos muito fortes na nossa sociedade. Tá bom? Trouxe aqui mais algumas frases rapidinho pra gente analisar. Uma de Milor Fernandes, que é um humorista que já faleceu, cartunista, que ele fala o seguinte, que o poder ele é camaleão, mas o camaleão ao contrário, né? Porque todos tomam a sua cor. Como que vocês interpretam isso, né? O camaleão é aquele que se mescla, então se ele está aqui nessa estante de livro, ele vai assumir as cores desse livro, ninguém vai ver. Agora, o que é um camaleão ao contrário? Aquele, na verdade, quer dizer que as pessoas, em relação ao poder, elas se modificam, né? Elas se adaptam para poder, então, se adaptam a esse tipo de poder que está colocado, né? Então, vamos supor, se a gente tem um governo no poder, um certo partido, né? Isso pode fazer com que certos deputados assumam posições, né, que favoreçam ou que consiga aliança com esse governo. Então o poder modifica a estrutura da sociedade, é isso que ele está querendo dizer, né? Olha essa outra frase aqui de Hannah Arendt, uma grande pensadora também, que estuda totalitarismo, autoritarismo. Ela vem falar pra gente que o poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em concerto.
Concerto como assim, professor? Em harmonia, né? Para agir em conjunto. O poder nunca é propriedade de um indivíduo. Ele pertence a um grupo e permanece em existência apenas na medida em que o grupo conserva-se unido. Então é aquela ideia que a gente estava falando na última aula, né? Não existe um poder por si só, eu preciso da união das pessoas e dessa relação de forças, né? Dessa relação social para existir poder, né? Então, se o grupo decidir tirar alguém do poder, ele pode fazer isso porque quem está sustentando esse poder são as pessoas que estão embaixo, né? Aquela questão do tabuleiro e do xadrez. Lembra disso? Então é interessante a gente pensar nessa frase dela também, tá? E por último, a frase clássica de Aristóteles, né, na filosofia, falando pra gente que o ser humano, né, é por natureza um animal político. Por que ele está dizendo isso? Quem aí sabe? Quem aí já ouviu essa frase de Aristóteles? Hein? Primeiro porque, obviamente, nós somos animais, né? Na aula de biologia vocês já viram isso. Um animal racional, sim, mas a gente pertence ao reino animal, né? E a gente é político para Aristóteles porque a gente só se realiza enquanto indivíduo em união com outras pessoas e nesse debate do que é a vida pública, né? Então, para Aristóteles, a gente precisa estar interagindo e se reunindo e debatendo as escolhas da nossa sociedade para então ser um indivíduo completo. Porque um ser humano sozinho não é indivíduo, né? Ele precisa então da sociedade para se completar. Interessante? Gostaram? Quais vocês concordam, quais não? Vai fazendo suas anotações, que vocês sabem que depois o professor cobra, eu quero ouvir de vocês, né não? Vamos passar para o próximo? Olha aqui, recapitulando nossa aula anterior, né? Eu falei para vocês sobre Foucault, esse careca simpático aqui, tão importante aqui pra gente na nossa aula. E para ele, poder é o quê? Resumidamente, poder é essa relação de força, né? É uma relação de força que molda os sujeitos na sociedade. Então, mais do que uma coisa em si, né? Por exemplo, esse celular aqui é uma coisa. Eu consigo identificar, eu consigo pegar, ele existe independente da minha existência, né? Agora, o poder não. O poder só existe se eu existir e se eu estiver em relação com outras pessoas, né? E aí eu coloquei a imagem desse soco, né, na parede, que é uma ideia de força que vem da física, né? Então, se eu estou exercendo uma força sobre essa garrafa de plástico, a garrafa também está exercendo uma força sobre a minha mão, porque existe uma ação e uma reação. E agora eu rasguei a física aqui, o resto da vida. Então, relação de força nesse sentido, né? Se existe alguém me oprimindo, quer dizer que eu estou sendo oprimido por outra pessoa e que eu posso reagir e o que vai determinar essa relação política é o grau de aceitação ou de resistência desses grupos e também o grau de imposição da força, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Coloquei 2 memes aqui, porque vocês são a geração dos memes, né? Pra lembrar um pouquinho a gente do que é o poder na nossa vida. Olha essa moça aí, coitada. Se eu pudesse escolher um superpoder, eu escolheria o superpoder aquisitivo. Ela quer ter poder de compra, ela quer comprar o iPhone dela, meu Deus do céu. Mas, né, superpoderes nem sempre acontecem dessa forma, né? Não é todo mundo que nasce superpoderoso nesse sentido, né? E depois o mestre Yoda lá embaixo. Grande poder, grande responsabilidade ele traz, né? A mesma frase do Homem-Aranha. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por que ele está dizendo isso? Porque quanto mais eu tenho nas minhas mãos a capacidade de decisão sobre a vida dos outros, né, mais vidas eu estou afetando e consequentemente, mais peso isso cai sobre as minhas próprias ações, não é? Então, a gente pode pensar poder nesse significado também, né? Um presidente da república, ele deveria ter muito mais responsabilidade sobre a população do que um líder comunitário, né, de um bairro. Mas às vezes não é isso que acontece, porque, né, a gente vive no Brasil acima de tudo, não é mesmo? Então, poder vem do latim potere ou potere. Ó quem eu botei aí para lembrar do latim, parece quem? O bruxo mais querido da minha infância e juventude. Então lembra, né, potere, do latim que vem capacidade de fazer algo, né? Significa então
a habilidade que eu tenho, ou a faculdade, a capacidade que eu tenho de tomar decisões, ou no significado aí que a gente tem na tela, de impor a minha vontade sobre outro alguém. Né? Então, se eu tenho essa capacidade, eu tenho o poder. Né? E aí, eu posso ver esse poder tanto nos indivíduos quanto em instituições. Né? Se a gente for olhar pela ideia de Foucault, que está aqui em cima, né? O poder está nos indivíduos, está nessa relação do patrão e do empregado, da mãe e do filho, né? Do professor e do estudante. Né? Ou ele também pode se solidificar em instituições, né? No Estado, nas escolas, nas igrejas, nas prisões, nos hospitais. Então, uma prisão para Foucault ela é a cristalização dessas relações de poder, porque está exercendo dominação sobre os corpos e está exercendo então uma força, né, que vai moldar e controlar as atitudes daquelas pessoas que estão privadas de liberdade dentro de um presídio, por exemplo. Né? Então, poder a gente pode entender como esse exercício de poder, tá? Tá nas relações sociais. Beleza? Vamos seguir. Próximo slide, olha aqui. Pronto, chegamos no nosso queridíssimo. Né? Eu gosto dele. Vocês não gostam, vão passar a gostar agora. Né? Max Weber, um alemão que nasceu no século... Complete aí nos comentários. E morreu no século... Complete aí nos comentários. Não vou falar, hein? Olha aí a data e vê se você está conseguindo identificar os séculos bem. Sempre número romano, hein? Quem foi escrever? Max Weber, então, ele é muito importante porque ele estudou o poder dentro da sociologia, né? E a principal ideia que ele vem trazer pra gente é falar que a dominação, que é uma forma de poder, ela ocorre somente quando tem legitimação, quando tem aceitação do dominante pelo dominado. Então, olha que coisa que ele está dizendo, né? Toda relação de poder precisa, então, que eu aceite que esse poder exista. No caso da dominação, que é esse conceito que ele está trazendo, que é dominação, sim, né? É até estranho a gente pensar por esse lado, porque, né, você está dizendo, então, que por exemplo, no caso de uma família que vive um formato, né, de violência doméstica, que é um assunto pesado, mas que acontece muito, né, recorrente. Então quer dizer que as pessoas que estão ali, elas estão querendo sofrer aquela violência? Não é necessariamente isso que ele está dizendo, né? Mas que precisa haver uma legitimação de que aquela violência faz parte, por exemplo, da cultura, ou na famosa frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então essa é uma frase que acaba tirando a responsabilidade da sociedade de lidar com esse tema e de não aceitar, por exemplo, um marido que bata na sua esposa. Né? Então, nesse caso, o Weber está dizendo para a gente que só existe dominação se existir a aceitação social. Né? E a gente vai ver isso nos 3 casos que ele traz aqui de dominação, porque vai ficar muito mais claro para vocês do que eu estou querendo passar, tá bom? Então grava isso, dominação para Weber precisa haver legitimação, a dominação precisa ser legítima, precisa ser reconhecida e aceita pela população, tá? Bom, ele separou pra gente 3 tipos de dominação que ele diz que acontecem mais, né? Eu tô com muita sede. Quais tipos de dominação que pro Weber acontecem mais na sociedade, né? Em primeiro lugar, eu tenho então essa dominação tradicional, que eu acabei de dar o exemplo aqui do patriarcalismo, né? O que é o patriarcalismo? É uma estrutura de família onde o pai é o centro da família, né? É o pai que provém a renda, é o pai que toma as decisões, é o pai que exerce poder na família. Então é o patriarcado, né, que os estudos feministas vão criticar. É uma dominação tradicional, então ela vem da tradição, ela vem da repetição através do tempo, né? Por que eu respeito? Porque minha mãe respeita, porque minha avó respeitava, porque minha bisavó respeitava e por aí vai, né? Por que eu reconheço, vamos supor, né, se eu fosse católico, por que eu reconheço que o Papa é o líder da minha igreja? Não porque eu gosto dele, não porque eu conheço ele, né? Não porque existe uma lei necessariamente para toda a sociedade que obrigue eu ter um respeito pelo Papa ou seguir o que ele está dizendo.
Mas se eu fosse católico, eu respeitaria pela tradição, porque sempre foi assim, por muito tempo continuará sendo, até romperem com essa tradição, né? Então é uma obediência que vem dessa fidelidade aos costumes, né? Da perpetuação de uma cultura, né? Perpetuação de um modo de agir. Então, entenderam? Ficou um exemplo que eu coloquei aqui, então foi esse pai, né, que tem se transformado agora com a transformação da sociedade, mas no patriarcado ele é o centro dessa família. Então, a dominação tradicional, tá? Depois o Weber vem contar pra gente que existe uma dominação carismática, né? Uma dominação que não necessariamente vem da tradição, mas ela vem muito mais dessa admiração, né, a uma pessoa, um líder, né, um líder carismático, uma pessoa que as pessoas identificam um pouco delas no líder, né? O caso aqui do populismo, né, que é um governo voltado somente para o que o povo está pedindo na hora, para os interesses de certos grupos populares, né, que não necessariamente tem uma coerência, uma consistência, uma seriedade, mas é um governo que fala o que o povo quer ouvir, né? Parece alguma coisa que a gente está vivendo, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência com a nossa realidade, né? Então o líder populista ele fala o que o povo quer ouvir, ele atende uma coisa muito pontual, mas depois ele muda de opinião, mas as pessoas se identificam com ele, votam nele porque viram nesse cara o tiozão do churrasco, da família, que fala abobrinha mesmo, que brinca com qualquer coisa e não tem tabu, mas também que não tem seriedade, né? Que não tem respeito com as outras pessoas, mas aquele carisma dele passou e convenceu, né? Ou se não, quando a gente está falando de uma celebridade, né, uma personalidade da internet, ela exerce uma dominação ali, mesmo ela não mandando na vida das pessoas, ela está ditando um comportamento, qual maquiagem que é para usar, qual é o tipo de festa que está em moda e por aí vai, né? Então é um tipo de dominação carismática também, né, que é pelo carisma, é pela personalidade da pessoa, tá bom? E por último, Weber vem trazer pra gente que existe uma dominação que ela é racional legal, esses dois nomes juntos, tá? Racional porque ela não vem das emoções, assim como a carismática, e nem da tradição, como a tradicional. Ela vem da razão, né? Dessa forma da gente organizar a sociedade de uma forma racional, através de leis. Por isso legal, né? Legal no sentido de leis, né? Então, é uma dominação que se exerce através da imposição de um contrato social, né? De normas que a gente escolheu seguir e que a gente abaixa a cabeça e aceita porque é assim, está na lei, né? Então, por exemplo, o policiamento, né? O policiamento que é necessário para a segurança pública, a gente aceita porque a gente quer se sentir seguro, mas ao mesmo tempo existe abuso do poder de muitos grupos policiais que acabam exercendo isso de uma maneira bruta, né, e acabam se safando porque não são condenados, porque usam de justificativa de que eles têm, então, a legitimidade do poder, né, que eles estão representando o Estado, estão representando a segurança pública, eles podem fazer o que eles quiserem naquele momento, né. Então, é uma dominação que ela é racional, legal, dentro da lei, né. Ninguém vai questionar o policial, o policial trabalha para a lei, ele defende a lei, né, mas essa lei foi a própria sociedade que criou, né. Então, a gente criou essas normas e a gente decide seguir, né? E aí é o que a gente chama de burocracia do Estado, né? A burocracia dessas leis. A gente fala, o Brasil tem muita burocracia, o que isso quer dizer? Olha que interessante, eu coloquei aqui do lado, eu sempre troco, lá no cantinho. Você sabia que burocracia vem do francês? O francês bureau. Eita, professor internacional. Né? Bureau quer dizer em francês escritório, isso mesmo, lugar de trabalho, né? Então, burocracia quer dizer, veio dessa palavra, né? Das normas que tem que seguir no escritório, mas depois passou a significar esse conjunto de papeladas, de documentação que estrutura o Estado, né? Então, se eu preciso pedir o auxílio emergencial, eu preciso seguir toda uma burocracia. Se eu preciso me candidatar para uma vaga de emprego, eu preciso seguir toda uma burocracia, né? Essa dominação, então, que exerce sobre o meu corpo uma decisão de eu ser aceito numa empresa, de eu conseguir o auxílio do governo e por aí vai. Certo, pessoal? Ficou com dúvida? Manda para mim depois, ou no nosso encontro presencial, síncrono, né, ao vivo, ou na caixa de dúvidas que vai ficar lá no seu Google Sala de Aula, tá? Esse foi Max Weber. Gostaram dele? Olha que simpático. Uma foto colorida de Weber, hein? Na época dele nem tinha isso. No século qual era mesmo? Olha aí.
né? Pronto. Aqui eu trouxe um outro cara muito simpático, que é mais próximo da nossa realidade, e faleceu no ano de 2004, né? Só que, na verdade, o Bob, o Norberto, seu Norberto, né? Que nome de tiozinho, né? Nosso avôzinho, Norberto Bobbio, nome desse italiano muito importante para a ciência política, e que ele vai ajudar, então, né, a gente entender como funciona o poder, quem está exercendo e o que significa isso para as pessoas, tá? Bom, o Bobbio, ele obviamente estudou Weber, né, porque ele veio bem depois de Weber falecer e publicar suas obras. E ele veio também de um país que é a Itália, né, que passou, como eu falei no início, por um fascismo, um período de fascismo muito intenso, né? Fascismo, no caso, um governo autoritário, que não respeita a democracia e que persegue grupos específicos, né? No caso lá da Itália era o Mussolini, que foi inspiração também para o nazismo de Hitler, né? Então ele era muito preocupado com esse tema do poder, e para ele então a ideia principal é que o poder quer dizer então esses meios para eu ter vantagens ou fazer valer os meus desejos sobre as outras pessoas, né? Então se eu quero comer lasanha e as outras pessoas querem comer pizza, se eu tiver influência sobre elas e conseguir persuadi-las, elas vão comer a lasanha e ainda vão me agradecer, né? Então eu exerci um poder, por mais pequeno que pareça, é uma relação política ali, né? Dentro da minha casa, né? Ou, por exemplo, quando eu tô assistindo o Big Brother, eu quero muito que aquele embuste saia no paredão, eu vou votar, né? Mas não necessariamente o meu voto vai contar. Agora, se eu tenho poder para tomar essa decisão, né, para botar alguém no paredão, qualquer coisa me bota no paredão, né? Se eu tenho esse poder, se eu sou o líder da casa, quer dizer então que eu posso fazer o meu desejo valer e botar essa pessoa no paredão, né? E as formas de poder que ele vai identificar então na nossa sociedade. Bom, vamos voltar, né? Como que o poder acontece? Para o Foucault acontece de pessoa para pessoa. Eu, você e eu, as relações que eu estabeleço e como isso influencia nas minhas decisões. Para o Bobbio também, né? Mas para ele isso pode acontecer de algumas formas. Uma forma de poder que se instaura na sociedade em todos os domínios da nossa vida é o poder econômico, né? Quer dizer, o poder do modo do sistema econômico que eu vivo na minha época. Então, se fosse no feudalismo, seria o poder dos donos, dos senhores feudais sobre os camponeses da terra, né? Se é no capitalismo, é o poder do capitalista, do burguês, sobre a classe trabalhadora. Então, por exemplo, se as pessoas querem um aumento de salário, né, e o dono da empresa decide por não oferecer esse aumento, elas vão ter que lutar por isso. Mas o poder que está instaurado é um poder econômico, né? Porque ele tem a decisão de tirar o salário, de colocar, e as pessoas têm também a liberdade, dentro de uma democracia, de reagir e exigir o aumento de salário. Pode ser um poder que se instaura politicamente também, né? Um poder político dentro dessa lógica aí de... aqui no canto eu coloquei, né? No canto de cá, que existe então uma certa coerção, né? Coerção com R, C cedilha A, né? Que é o uso da força, da imposição, da obrigação, né? Para exercer uma lei, por exemplo. Mas também precisa do consenso, precisa da aceitação das pessoas para esse poder político se instaurar, né? Então vamos pensar no caso que eu dei, por exemplo, do lockdown que a gente está vivendo aí gradualmente, né? Se eu saio na rua num toque de recolher estrito, rígido, a polícia pode me prender. Então ela vai usar da coerção, ela vai usar da força para fazer valer o poder político, né? Mas precisa ter consenso também, precisa ter uma aceitação social de que aquela pessoa que saiu está errada. A maioria precisa concordar com isso, porque se a maioria não concordar, elas vão se rebelar, elas vão sair na rua, fazer um protesto, ou elas vão tirar as pessoas do poder que estão tomando essa decisão, né? Então, quando eu tenho consenso e eu tenho coerção trabalhando juntas, eu consigo atingir uma certa coesão social. Cuidado com as palavrinhas aí, que se parecem, né? Coerção, imposição, força, coesão, harmonia, né?
essa ordem social, essa estabilidade da ordem social. Né? Então esse para o Bob é um poder político, um poder que se instaura politicamente. Né? E aí a gente chega no último poder para ele, que é o ideológico. Esse é o mais interessante, esse é o poder que a gente vai discutir no próximo slide. Né? O que é ideologia? É um poder que se instaura, então, não pela influência financeira, né, econômica, nem mesmo pelo uso da força, pelas decisões políticas. É um poder que se instaura nas ideias, né? É um poder de opiniões, é um poder que faz pessoas pensarem parecido, faz pessoas aceitarem, por exemplo, alguém no governo, ou aceitarem uma decisão que aconteceu na escola. Né? É um poder ideológico, é um poder que acontece então através das ideias, tá? E aí a gente passa para o nosso próximo slide, que fala justamente sobre ideologia, que é muito interessante a gente pensar o que é ideologia, né? Aqui eu vou fazer um resumo, tá bom, pessoal? Entendam também que ideologia, vários autores vão falar sobre isso, não quero falar sobre todos agora, nem é a intenção vocês decorarem tudo isso, não quero que vocês decorem nada, na verdade. Eu quero que faça sentido e que vocês conversem comigo o que vocês estão achando, né? O que é ideologia, então? Pode ser uma dessas duas coisas que eu coloquei aí, ó. Pode ser tanto um conjunto de ideias e visões de mundo, né? Por exemplo, o senso comum, a cultura, né? A opinião que as pessoas têm sobre algo, né? Por exemplo, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, uma mulher usar calça seria considerada uma ofensa à moral, né? Uma ofensa, era um tabu. As pessoas iriam julgar essa mulher andando de calça na rua. A mulher tinha que usar saia, tinha que se cobrir. Né? Durante muito tempo foi assim. Depois de uma certa revolução feminista, uma conquista de direitos, as mulheres puderam passar a usar a calça, assim como os homens. Né? Então houve uma mudança de ideologia aí, uma mudança de visão de mundo. Né? Hoje, se a gente vê uma mulher de calça, a gente não acha um absurdo. A gente acha normal, a gente acha natural. Mas teve que ter uma mudança nas ideias, no campo das ideias, né? Uma mudança ideológica, tá? E também pode significar uma dominação subjetiva pelo convencimento. Então a ideologia, nesse sentido, pode fazer com que o trabalhador aceite as condições de trabalho, né? Não, o patrão tá certo, eu tenho que ganhar R$1.000 por mês mesmo, porque é o que o mercado está ditando, né? Lá fora tá a crise. Sempre a crise é argumento para justificar, né? O salário baixo. Mas isso quem ganha o salário mínimo, né? Porque tem gente, a maioria ganha menos do que o salário mínimo. Então a dominação subjetiva no campo das ideias, né? Não necessariamente o patrão vai chegar e falar assim, não, eu quero que você trabalhe mais ganhando menos. Ele não vai falar isso, mas ele vai te convencer que você está ganhando o que é justo. Né? Ele vai te convencer que se você se esforçar bastante, se você quiser, você vai avançar de carreira, você vai ganhar um cargo maior, mesmo que para a maioria dos trabalhadores ali não seja verdade. Né? Quem aí nunca conheceu um trabalhador que fica 30, 40 anos numa empresa e depois é mandado embora como se nunca tivesse existido, né? E aí a gente já entra no tema da ideologia para esse velho barbudo aí, que parece o Papai Noel, mas é o nosso querido Karl Marx, né? Que ele vem trazer pra gente uma das principais noções de ideologia, que é essa que ele escreveu aí, né? A ideologia para ele são as ideias da classe dominante, né? Então quem é a classe dominante no capitalismo? É a burguesia, né? São os donos das grandes empresas, são os banqueiros, são os grandes donos de terra, são os grandes políticos que estão ali tomando as decisões, são a burguesia que está no topo da pirâmide. Então as ideias dessa burguesia vão ser transmitidas para a classe trabalhadora, né? Por exemplo, essa ideia de querer é poder, né? É um tipo de ideologia, que faz o trabalhador aceitar a condição de precariedade, de pobreza, porque ele acha que o culpado é ele não acha que o culpado é o sistema que ele vive, entenderam? Então, nesse sentido, Marx está dizendo que a ideologia é como se fosse uma máscara da realidade, né? Ela não deixa a gente enxergar a realidade como ela dá uma visão distorcida da realidade. Mas nem todos os autores vão concordar com ele. Tem outros autores que vão pensar que ideologia, na verdade, é esse tipo de pensamento que guia as ações de um grupo, né? Então, nesse sentido, você teria, por exemplo, a ideologia religiosa, você teria a ideologia dos partidos políticos, você teria a ideologia do mercado,
a ideologia dos acadêmicos, dos universitários, né? Então cada grupo teria seu modo de pensar e teria então as suas ações refletindo esse modo de enxergar o mundo. Entenderam? Olha aí a capa do grande artista, né, Cazuza, que escreveu essa obra pra gente, que é a música Ideologia. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco na sua atividade do final da unidade, né? Para o Cazuza, nessa capa, ele está dizendo que tem vários símbolos aí que representam ideologias diferentes. Quem aí consegue identificar quais são as ideologias que estão representadas na capa dessa música, né? Quem conseguir identificar, vai escrevendo aí nos comentários. Eu não quero falar agora não, mas vai escrevendo nos comentários quais ideologias você identifica nessa capa. Porque ele tentou fazer uma crítica, né? Que todas as pessoas então estão movidas por um certo modo de enxergar o mundo. Tem gente que vai seguir uma ideologia, por exemplo, de paz e amor, de good vibes, de se conectar com a natureza, né? De não matar animais para alimentação, de ser sustentável, de preservar o meio ambiente. Tem outras pessoas que vão seguir uma ideologia de consumo, de que a gente tem que seguir atrás de mercadorias, que a gente só vai ser um ser humano completo se a gente tiver tal produto, né? Se a gente precisa comprar, uma ideologia do consumismo. Tem pessoas que vão seguir uma ideologia anarquista, né? Que querem derrubar qualquer forma de governo, instaurar uma sociedade sem governo, uma sociedade onde o povo se governa, né? Tô dando algumas dicas aí do que a gente pode ver na imagem. Então vai identificando, né? A própria moda pode ser uma ideologia, como você pode se vestir numa época, como é o ideal, quais são as estampas que estão refletindo certo grupo, né, de celebridades que estão ditando a moda, e as pessoas vão seguir isso, né? E isso muitas vezes através das mídias. Então a mídia tem esse canal duplo, ela informa, ela proporciona uma transformação social muito grande, porque ela dá elementos para as pessoas, né, decidirem sobre a sociedade, entenderem um pouco mais da realidade fora da vida delas, né? Mas ela também tem esse contraponto, segundo alguns autores, né? Que ela pode levar certos grupos a pensar certas coisas ou a encaminhar o pensamento a ser uma coisa só, né? E aí a gente vai entrar nesse debate depois. Será que a mídia então está proporcionando um tipo de pensamento só? Será que existem mídias dominantes e mídias alternativas, né? Será que a gente pode se emancipar e criar conhecimento através das mídias? E aí que está sendo trabalhada a ideologia, né? A ideologia está numa novela, a ideologia está numa música que a gente escuta, né? A ideologia está nas festas que a gente frequenta, porque ali estão sendo passados modos de comportamento, de agir, de pensar, né? Quem nunca assistiu uma novela e falou, esse é o casal ideal, eu quero muito viver um relacionamento desse jeito. Mas por que eu acho que aquele casal é o tipo de relacionamento ideal? Porque eu assisto novela a minha vida inteira e sempre na novela, no final, tem o casamento perfeito, com a noiva perfeita, com o marido perfeito. E aí eu vou achando que isso é o ideal para minha vida, mesmo que às vezes não seja. Às vezes é, às vezes não é. Mas a ideologia me faz acreditar que é. Então essa é uma forma de poder, um poder simbólico, um poder das ideias. Interessante demais, né, gente? Não se preocupa se foi muita coisa não, que a gente vai voltar em ideologia nas próximas aulas, tá? Mais uma vez um lembrete, se tá demais, se tá cansativo, pausa, continua daqui a pouco, é muita informação, não deixa de fazer suas anotações no seu caderno, para você ter aí o seu resumo, né? Para quando eu te perguntar no nosso plantão, você saber responder as coisas que eu perguntei, e para você também assimilar esses conteúdos melhor, tá? Vamos para nossa atividade, que eu tô super animado. Olha aí que coisa boa, tem vindo coisa boa pro segundo ano. Pra mim, pra vocês, pra todo mundo. Ai, passei sem querer aqui, dei spoiler. Vamos voltar, aqui. Ó, pessoal, como vocês sabem, o nosso ano tá bem reduzido, né? E a nossa primeira unidade já vai acabar no dia 30 de abril. E aí eu pensei em uma atividade pra vocês bem gostosa de fazer, né? Que vai ser através de análises de músicas, tá? E eu vou explicar pra vocês agora. E aí depois a gente vai falando um pouco melhor sobre essa atividade, como ela vai acontecer. Tá bom? Então, deixa eu até abaixar um pouquinho aqui para vocês prestarem atenção no que eu tô falando, tá? Bom, como vai acontecer essa análise musical, tá? Primeiro, eu vou passar 4 grupos para vocês, né? Acho que eu vou deixar vocês escolherem,
Na próxima slide está explicando melhor quantas pessoas pode em cada grupo e tudo mais, tá? E aí a gente vai tentar colocar na prática, né, com a nossa criatividade, com a nossa expressão pessoal, o que a gente entendeu, né, desse poder, como esse poder influencia a nossa vida e como ele está presente na criação de artistas, na criação das músicas que a gente escuta e que moldam a cultura do nosso país. Então eu escolhi músicas maravilhosas de artistas que eu admiro para vocês analisarem. Como que vocês vão fazer, tá? Vocês vão criar um mural interativo lá no Jamboard. Eu, na verdade, já vou criar um mural para vocês e vou colocar no sala de aula. Vocês só vão ter que clicar lá e construir a partir do documento que eu já criei lá. É como se fosse um slide, tá? Um PowerPoint. Mas é um mural que todas as pessoas do grupo podem clicar e colocar coisas novas e ir construindo dentro lá do Jamboard, tá? E eu vou passar 2 músicas para cada grupo, seguindo um tema específico, tá bom? Que eu já selecionei. E aí vocês vão colocar nesse mural essas 5 coisas que eu coloquei aqui embaixo. Tem que ter essas 5 coisas no seu trabalho, tá? E aí vocês vão se dividir entre as pessoas do grupo para ver quem vai fazer o quê. Se quiserem fazer juntos, melhor ainda, tá? Primeiro, eu quero saber quem são os artistas dessas músicas e o que os clipes estão mostrando pra gente, né? O que representam os intérpretes dessa música? São cantores do rock? É funk? É rap? É música instrumental? Né? O que eles estão passando no clipe? Qual é a energia ali? É uma energia mais de cultura brasileira? É uma coisa de inspiração internacional? São cores vibrantes? São cores mais monótonas, né? Escuras? O que eles estão querendo representar com isso? Estão querendo representar um grupo marginalizado? Estão querendo representar os donos do poder? Estão querendo representar quem? Uma análise sobre os artistas e sobre os clipes, tá? Depois eu quero um contexto histórico, né? Como que estava o mundo quando essas músicas foram lançadas? Tem algumas que são mais contemporâneas, são mais de agora, dos nossos tempos, e tem algumas músicas que são de algumas décadas atrás, tá? Mas aí eu não quero só o contexto histórico da década, eu quero também o contexto do ambiente que essa música foi circulada, né? Essa música foi circulada mostrando a realidade das favelas, mostrando o contexto das casas, né, do Brasil hoje em dia, né? Quais são, por exemplo, os direitos das mulheres, porque tem um tema que é esse, né, o lugar da mulher. Quais são os direitos das mulheres no Brasil de hoje, né? Quais são os direitos dos povos indígenas no Brasil de hoje. Então analisa um pouco, né, como que esses artistas se inserem na sociedade de hoje, como que está a sociedade quando essa música foi lançada, né? Essa música seria bem aceita pela sociedade, seria repudiada, seria confrontada pela sociedade, tá? Depois vocês vão interpretar as palavras da música em si e o ritmo, né? Qual a mensagem que essa letra está tentando passar? Aí eu sugiro que vocês destaquem algumas poucas frases, né, mais importantes da música, coloquem lá no seu trabalho, no seu mural e mostrem para as pessoas, ó, essa frase está querendo dizer isso. Com essa frase o artista quis passar essa mensagem, quis mexer nesse tema, nesse ponto, né? Então vocês vão analisar a letra da música, não precisa ser a letra toda, né? Mas eu preciso que vocês destaquem os pontos principais dessa música, dessa letra, tá? E por último, vocês vão relacionar as 2 músicas, porque elas estão falando do mesmo tema, mas são artistas diferentes. Então eu quero que vocês tragam as semelhanças entre as músicas, né? Quais são os pontos em que elas se encontram? Por que elas estão falando do mesmo tema, tá? E depois disso, um extra aí, vocês vão trazer algumas notícias sobre o tema que essa música está tratando. Quando eu mostrar as músicas, vocês vão entender, tá? Então, uma ou 2 manchetes que falem sobre esse tema hoje, né? Essa música estava falando sobre a pobreza, então eu vou trazer uma notícia sobre a desigualdade e a pobreza na pandemia. Está falando sobre violência doméstica, eu vou trazer uma notícia que fale sobre os índices de violência doméstica no Brasil. Facinho, né, gente? É um trabalho em grupo, tem bastante gente aí trabalhando em função disso, e aí vocês vão ter que ter essa maturidade de dividir tarefas e acompanhar e construir esse trabalho coletivo, tá? No final, daqui 2 semanas, vocês vão apresentar isso para a turma através do Google Meet, tá? Uma pessoa vai projetar a tela, o mural, ou eu mesmo posso fazer isso, né? Projetar o seu trabalho. E aí vocês escolhem 1 ou 2 ou 3 pessoas para falarem no microfone, para explicar o trabalho para as outras.
Escolham as pessoas que têm mais desenvoltura, aquelas que não quiserem falar, ajudam na parte escrita, na parte da construção do mural. Encham o mural de imagens, encham o mural de criatividade. Eu quero ver vocês se expressarem, tá? Não quero um mural sem graça, não quero um mural sem cor, quero um mural que expresse o tema da música, que expresse a sua personalidade, sua criatividade lá também, tá? Olha aí a seleção que eu fiz pra vocês, das músicas e dos grupos, beleza? Vou deixar aqui, vocês pausem, na hora que terminar a aula, for decidir o grupo, volta aqui, pausa nessa parte, e aí vocês vão copiar o nome da música, vão jogar no YouTube, ou vão procurar a música para escutar e para poder analisar, tá? Eu quero um grupo de máximo de 8 pessoas, viu, gente? Não passa de 8 não. Primeiro monta as 8 pessoas, tá? As pessoas que tiverem sem grupo depois vêm falar comigo, e aí eu posso colocar essas pessoas em outros grupos que já tem 8 para formar de 9 ou de 10 pessoas se precisar. Porque a gente tem 40 pessoas matriculadas, mas não são 40 pessoas que estão frequentando as aulas. Então, numa média aí de 32 pessoas por turma. Lógico que se passar, depois eu vou colocar e vou formar grupos de 9 ou de 10 pessoas. Mas eu vou decidir isso, tá? Primeiro vocês montem com 8 pessoas, tá bom? Primeiro tema, o lugar da mulher, né? Então, pra gente discutir esses avanços na sociedade, essas relações de poder dentro da relação de gênero, né? A relação da participação da mulher na construção da sociedade. Então, a gente tem uma música da Pitty e uma música da banda Francisco Long, tá? Vocês vão relacionar essas duas e vão analisar para mim no seu trabalho. Ou se não, o seu grupo vai trabalhar com o tema 2. Sobre mim, o que há? Né? Uma análise aí das desigualdades do Estado, do uso da força, da perseguição política, um tema muito interessante. E quem pegar esse tema aí já teve dica que eu dei no tema da ideologia, que é a mesma música que eu falei, hein? Então tá saindo na vantagem. Tem a música do Cazuza, né, Ideologia, e tem uma música do Caetano Veloso, Por dos Poderes, que é interpretada também pela Maria Gadu, que eu coloquei aí na foto. Pode ser a versão dela, pode ser a versão dele. Eu gosto muito da versão dela, mas aí vai do gosto de cada um, e aí pode analisar. Por mais que eu admire muito Caetano, eu gosto muito da versão dela também. Então, essas são as duas músicas que vocês vão comparar e analisar pra mim, se você for desse grupo 2, tá? Se você for do grupo 3, seu tema é a periferia grita, então vamos falar aí do mundo do rap, o rap enquanto protesto social, o rap enquanto lugar de emancipação de artistas e de pessoas dentro da periferia, tá? Trouxe aí a música da trilha sonora do Gueto, que é um grupo de rap, né, antigo já, e do Emicida, que é mais atual, e como esses dois aí analisam, através das suas músicas, a situação da desigualdade de renda, da pobreza, da violência, do lugar do negro também na periferia e por aí vai, tá? E quem ficar no grupo 4, o quarto tema, é a força ancestral, que eu trouxe aí, Kunumi MC, com a sua música, que é boa parte em Guarani, ele fala em português e Guarani, mas ela tá legendada, é muito interessante até pra gente descobrir o Guarani, né? E ele vem falar então dessa conquista, né? Reconquista do espaço pelos povos indígenas e da perseguição da colonização espanhola, da colonização europeia sobre os povos indígenas, né? O clipe é lindo também, lembra muito aquela série Cidade Invisível, então analisem todos esses clipes que são muito massas, são muito bons. E a música da Xenia França, né? Que também vem falar sobre essa ancestralidade africana, sobre a força dos orixás e essas relações de poder que foram apagando então a identidade indígena e a identidade negra no Brasil, tá? Pra gente finalizar então, a gente vai ter uma mentoria na próxima semana, na semana do dia 19, não necessariamente dia 19, mas o dia que a gente tiver aula. O que é a mentoria? Vocês já vão trazer um resuminho pra mim do que vocês estão pensando apresentar, tá? Pra eu tirar dúvidas e ajudar vocês antes de vocês apresentarem. E na semana do dia 26, aí sim, os dois primeiros grupos apresentam na primeira aula e os dois últimos grupos na segunda aula, tá? Eu quero que vocês me enviem os nomes com as listas, né, dos grupos, das 8 pessoas. Por exemplo, grupo 1, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Lá nos comentários que eu for postar, né, no Google Sala de Aula, eu vou postar esse vídeo. Aula 2, né, vou postar lá o tema. E nos comentários da turma mesmo, aberto, vocês escrevem lá o nome do
do grupo até sábado. Então eu quero até sábado esses nomes para mim, tá? Os temas eu vou deixar vocês escolherem, que eu acho que vocês têm maturidade. Se der problema, se tiver disputa, a gente sorteia, mas aí vocês falam comigo, tá? Mas no primeiro momento eu vou deixar vocês escolherem aí no grupo do WhatsApp da turma, tá bom? Bom, para finalizar então, o que vocês vão fazer agora? Vamos refletir sobre tudo isso que a gente falou, que foi bastante coisa. Se quiser estudar pelo livro, tá lá no seu Sociologia em Movimento, né? Nas páginas que eu coloquei aí. Ou se não, no seu caderno de apoio, na trilha 3, tem muitas informações bacanas sobre esse tema também, tem algumas atividades, tem muita coisa legal para você estudar e para você reforçar o conhecimento. Preencha sua lista de presença no dia que você está assistindo o vídeo, tá? Que é o dia que eu for passar o vídeo para você na sua turma, o dia que a gente tiver aula. Prepara esse resuminho aí com o seu grupo, coisa curta, tá? Só os principais tópicos que vocês estão pensando em colocar lá no seu mural, que aí vocês vão apresentar para mim semana que vem, na aula que a gente tiver ao vivo, né, juntos aí, conversando. E compartilhe os conteúdos com seus colegas de turma, com seus familiares, com seus amigos, com quem vocês acham que também gostam desse tema do poder. Vai conversar com as pessoas, que esse é o melhor jeito de estudar sociologia. Isso é o que eu sempre falo, né? O nosso laboratório é a rua, é dentro de casa, nos grupos do celular, na rede social. Então vai estudar sociologia com o povo, com as pessoas, tá? É isso, gente. Falei demais, já ultrapassei nosso tempo porque eu tinha que explicar a atividade. Vão ficar dúvidas, eu sei, mas calma que eu vou responder todas elas e a gente vai concluir essa atividade maravilhosa e bem bacana para a nossa primeira unidade. Fechou? Foi muito bom estar aqui de novo com vocês. Curte aí o nosso vídeo, deixa um comentário com as perguntas que eu fiz durante o vídeo, tá? Não deixe de avisar seus amigos também para vir assistir, assinar sua lista de presença e por aí vai. Saudades do professor, saudades de vocês, minhas com vocês, né? Quero estar com vocês em breve aí, presencialmente, falando com vocês. E até mais. É isso. Um abraço, um beijo, fiquem bem e se cuidem.